Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. E hoje nós vamos abrir o texto sagrado e vamos ler a história de Jonas, o filho rebelde, o profeta rebelde. Ele não queria pregar na grande cidade de Nínive. Nínive era a grande capital da Assíria, os subjugadores de Israel. Vamos aqui procurando a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor. Eu cometi o desatino, eu não li o texto de Obadias na lição que eu postei anteriormente, mas vou fazê-lo agora. Obadias é um dos menores livros do Antigo Testamento. Obadias, ó, nessa versão está escrito Obadias, mas na versão que eu comentei hoje de manhã estava escrito Abidias. É a mesma coisa. É a mesma coisa você falar Javé Jeová. O Javé, o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo. Olha que legal. O Javé, o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Os dois são o poderoso eu sou. É só nomenclatura. Você quer honrar ao grande Javé, ao grande Jeová? Faça o que Jesus disse. Obedeça aos mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos. Muito bem. Não vou comentar muito de Obadias, porque eu já comentei ali no vídeo anterior. É só você olhar lá e eu vou ler aqui só para fazer justiça ao pobre Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Jeová, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como a que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz o seu coração: quem me derribará em terra? Edom está falando isso. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Ou seja, era costume no passado que quando se fazia a colheita, não se tirava tudo, deixava o que caía, o fecho que caía, a fruta que escorregava. Para quê? Isso era provisão para os mais pobres. E aqui está falando que os edonitas não fizeram isso. Pelo contrário, eles foram maus. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados se levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Edom e Esaú é a mesma pessoa.
Esaú é a pessoa, Edom é a cidade, os filhos de Esaú. E os teus valentes, ó Tebá, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão. Cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estivesses em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Trocando em miúdos, quando eles entraram, quando os babilônios entraram em Jerusalém, você também até ajudou. Você não tem vergonha, não? Ele era seu irmão, Israel era seu irmão. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da ruína deles, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Alargar a tua boca. Não dê risada da desgraça de seu irmão. Seu irmão está apanhando, está levando uma tunda. Se você rir, você vai apanhar também, porque mamãe bate nos dois. Isso quando ela não fazia, né? Batia nos dois já para ninguém ficar tirando sarro um do outro. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da tua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o mal que acontece ao seu irmão, nem estender as tuas mãos contra o exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar o que lhe restassem no dia da angústia. O povo de Israel ia fugindo e os edomitas falavam, não, escapou aquele, vamos pegar. Ah, sobrou esse espólio aqui, vamos pegar para nós. Ajudou a participar do ouro que Babilônia levou para a Babilônia, que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Todas as nações serão julgadas. Então Deus olha para cá, para a terra, e nos vê como nações sujeitas ao julgamento. Não adianta você falar que é melhor do que fulano. Meu país é melhor do que o seu, nosso sol é mais azul do que o seu. É todo o mesmo céu. Deus está como Deus sobre todos. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Uma vez eu falei para um desafeto meu, se cair uma gota de sangue inocente aqui, vai cair sobre a sua cabeça. Isso é verdade. Você não deve prevaricar contra inocentes, porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Tá vendo? As bênçãos de Deus são para todos, circuncisos e incircuncisos. Mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. Aqui está dizendo herdade. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo que o seu povo é Israel. O povo de Deus hoje na terra é o Israel espiritual. Isso não quer dizer que os demais povos, aqueles que não aceitaram o Messias, estão
fadados à extinção. Não, meu amigo. Deus olha para eles como filhos possíveis, como potenciais filhos. Então o incircunciso de hoje pode ser o filho de Deus amanhã. É mais ou menos isso que o texto está dizendo aqui. Então não se ria da desgraça alheia, porque Deus pode se arrepender e retirar o mal que está sobre ele. O seu inimigo está sendo julgado, fique na sua. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor Deus disse. Não adianta Edom ficar agora se gloriando e se juntando ao inimigo, porque vocês também serão destruídos. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim, e Gileade, e os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores nos montes de Sião, para julgarem a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Amém? Todos serão subjugados. O castigo de Deus cairá sobre todos aqueles que o rejeitaram. Edom vai ser castigada só porque riu quando Jerusalém estava sendo castigada. Deus falou através de Obadias: não faça isso, menino. Então, agora vamos entrar no tema da lição de hoje, do fascículo de hoje. Hoje nós vamos falar de um profeta rebelde, o mais rebelde dos profetas de Deus. Ele não só não obedeceu a palavra do Senhor, como ele fez exatamente o contrário do que disse o Senhor. O Senhor disse: vá para o centro da cidade. Ele fez ao contrário, ele foi para o interior da cidade. Muito bem. Vamos falar de Jonas. Jonas é um profeta que caiu aqui meio de paraquedas, porque ele não está falando do contexto dos juízos que estão caindo sobre Jerusalém e Israel. Até tá, mas ele está numa época diferente. Os historiadores de plantão aí vão me auxiliar nisso. Jonas foi um profeta que falou, profetizou para a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, a Síria que subjugou Israel. E João estava pistola da vida. Deus disse: vai à grande cidade de Nínive, pregue para os ninivitas. E o bonitinho fez ao contrário. Pegou o navio para fugir de diante da face do Senhor e foi para a Itália, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas acontece que o Senhor, aquele que vê em secreto, o vigia das pessoas, estava vigiando Jonas. Aí ele soprou uma tempestade no mar e o navio começou a sossobrar, a balançar para lá e para cá. Os marinheiros todos apelaram para seus deuses
E enquanto apelavam, jogaram toda a bagagem fora. E o navio ia se afundando. De repente o capitão, passeando pelo porão, viu um bonitinho lá dormindo. Cutucou ele assim com os pés. Ô, acorda aí. Você não tá vendo que nós estamos quase afundando aqui? Estamos indo a pique? Você não se importa que todos vão morrer? Comece a adorar, a orar, a pedir socorro ao seu Deus. Quem sabe Ele tenha misericórdia de nós. Jonas acordou assim, meio que se limpando a cara e falou, não. A desgraça é minha culpa. Aí tiraram sorte e a desgraceira caiu sobre Jonas. E agora o que nós vamos fazer com esse cabra, meu Deus? Aí Jonas falou assim, me joga no mar que a coisa vai sossegar, vai ficar tudo bem para vocês. E aí eles pediram perdão aos seus deuses, falaram para não puni-los por isso, e jogaram o rebelde profeta no mar. E houve calmaria, e seguiram viagem. Fim da história. Jonas morreu. É isso que acontece quando você se rebela contra Deus. Você é jogado no mar da vida. Você morre. Ouça aqui, seu ordinário. Não se revolte contra o seu Criador. Desculpa pela palavra ordinário. Mas não se revolte contra o seu Criador. Porque no final você será lançado no mar da vida. Você ficará por conta própria. Você vai morrer afogado. Porque aí no mar da vida existe várias correntes de doutrina que te levam à perdição. Sim, Jonas morreu. Morreu afogado no mar. Porque foi rebelde. Não seja rebelde contra o seu Criador. Você vai morrer afogado, seu infeliz. Se a história tivesse acabado aqui, já seria uma bela história, não é? Já seria motivo suficiente para você se converter. Eu estou apontando um dedo para você. Só que não esqueça, tem 3 apontando para mim. Eu também preciso me converter, ó Pai. Não me jogue no mar da vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Aí morto, Jonas percebeu que ele ainda podia falar. Morto não fala. Eu estava vendo esses dias um filme, besta demais. Um morto muito louco. 2. Se um morto muito louco já é esquisito, imagina 2. E a história conta 2 amigos trabalhando com um cadáver, a fim de pegar uma recompensa. Eu não sei direito, eu não acabei de ver o filme. Não estou recomendando não, mas você está à toa na vida, quer apenas passar o tempo. E Jonas morto viu que que estava pensando e falando. O milagre tinha acontecido e ele nem tinha percebido. Agora eu peço licença para os meus professores de história. Aqui a gente tem que parar com a história e temos que entrar com a fé. Porque os meus professores de história e de biologia e de física falam, é impossível um homem viver no ventre de uma baleia. Porque os sucos gástricos são terríveis.
ele destruiria, digeria Jonas em menos de um dia. E ele ficou 3 dias lá. Mas milagres não se explicam, milagres se aceita. O fato é, Jonas sobreviveu enterrado na terra. E Jesus disse, como Jonas morto ficou na terra 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra morto 3 dias e 3 noites. Então Jonas não é só uma anedota, não é só uma historinha. Jonas foi citado. Então ele existiu, ele passou por esse perrengue e no 3º dia a baleia vomitou ele na praia. Jonas limpou assim os sucos gástricos. Ó, nem o queimadinho. Aconteceu com Jonas o mesmo que aconteceu com os amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente. Fornalha ardente de fogo. Eles não foram nem chamuscados. Jonas também não. E a baleia, ou peixe, o vomitou na praia. Antes da vomitação de Jonas na praia, eu não posso pular isso aqui, a oração de Jonas no ventre do grande peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre dessa grande baleia, não, tá pior aqui, do ventre do inferno gritei. Quando você for jogado no mar da vida, grite e Deus o socorrerá. Ele estava no inferno, na morte, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele falou, eu quero ver, Senhor, o teu templo de novo. Eu quero ter a sua presença. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Talvez ele tenha sido protegido pelas algas. Gente, a alga é terrível. A alga toma conta de toda a terra. De repente ele tenha se enrolado nas algas, por isso o peixe não o digeriu. Estava digerindo as algas. Antes de chegar nele, ele foi vomitado. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus! Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus ouviu a oração do perdido, do morto Jonas, e o ressuscitou. Jonas devia estar muito agradecido, mas não, ele só saiu assim, limpou as algas que estavam grudadas na sua pele e foi andando, como se nada.
tivesse acontecido. Verdade. Como se nada tivesse acontecido. Jonas era um profeta ranzinza, resmungão. Mas eu estava lendo a lição um dia e veio o significado da palavra Jonas. Jonas significa pomba. E a pomba simboliza o próprio Espírito Santo. Então Jonas, simbolicamente, sobrevoou a cidade de Nínive. Enquanto Jonas falava, o Espírito Santo banhava aquelas pessoas. E aquelas pessoas iam se derretendo, se convertendo diante de Deus. Jonas foi o profeta mais eficiente da história. Ele converteu a cidade inteira, até os jumentos se converteram. Sim, o texto está dizendo. Você está duvidando? Vai ler. Desde o rei até os animais estúpidos, com respeito aos animais estúpidos, tem gente mais estúpida do que os animais. Porque os animais aceitam o mandado de Deus e os homens muitas vezes não. Jonas ainda estava revoltado, escuta aí. Veio a palavra do Senhor segunda vez dizendo a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, a capital da Assíria, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Jonas tinha que caminhar 3 dias para atravessar de lado a lado a cidade. Nínive era a grande capital do reino Assíria. Isso não está no texto, eu que lembrei agora. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia. Ele caminhou um dia calado. Quer dizer que 1/3 da cidade não ouviu a mensagem de Jonas. Ele foi só pensando: Senhor, por que eu tenho que pregar contra esses ninivitas para a conversão deles? Eu não quero que eles se convertam. São meus inimigos. São inimigos do povo de Deus. Mas ele foi pensando, lembrou da baleia, e a sua boquinha se abriu. E ele disse: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Gente, olha que pregação rápida e certeira. 40 dias. Nínive será subvertida. 5 palavrinhas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavras. A pregação de Jonas eram 7 palavras. E Jonas pregou somente para 2/3 da cidade. Porque no primeiro terço ele andou só pensando, fingindo. Jonas fingia que estava fazendo a palavra de Deus, que estava pregando a palavra de Deus, e não estava. Ele estava só ali andando pela cidade. Mas aí o temor do Senhor, o Espírito Santo, dominou o seu ser. E Jonas pregou as 7 palavras de salvação. Ainda 40 dias e Nínive
será subjugada. Ainda 40 dias e Nínive será subjugada. Você pode colocar o nome da sua cidade aí. Eu estou sentado que eu não aguento de dores nas costas. Ainda 40 dias e a nossa cidade será subjugada. Ainda 40 dias e a nossa cidade será destruída. Ouçam, essas são as 7 palavras da pregação eficaz de Jonas. 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subjugada, destruída. Ele pregou apenas para 2/3 da cidade. 1/3 ficou sem saber. Mas o Espírito Santo estava trabalhando. E o Espírito Santo tomou conta dos moradores da cidade. E os moradores ecoaram essas 7 palavras. Ainda 40 dias e a sua cidade será subjugada, será destruída. Ainda 40 dias e sua cidade será destruída. 7 palavras de esperança. O rei ouviu aquilo e se converteu, vestiu pano de saco e foi e decretou um jejum. Ele foi radical no seu decreto. Até os bichos vão fazer jejum. Sim, quero todos jejuando. Todos. Gente, o que os animais têm a ver com o nosso pecado? O que o jumento de Balaão tinha a ver com o pecado de Balaão? Mas o rei decretou que até os animais ficariam em jejum. E ficaram em jejum. E quando o povo de Deus, ou o não povo de Deus, não importa, você é povo de Deus? Ore ao Senhor e Ele te ouvirá. Você é não povo de Deus? Ore ao Senhor e Ele te ouvirá também. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação solene, que se divulgou em Nínive inteira, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus caminhos maus e da violência que há nas suas mãos. O povo ecoou essas 7 palavras em toda a cidade. E o rei se converteu e proclamou um jejum para todos. Todos deviam se abster de alimento. Vamos nos entregar a Deus. Quem sabe Ele resolva nos perdoar. Quem sabe o decreto de morte que está sobre Nínive seja retirado. Jonas não disse: convertam-se ou vocês serão destruídos. Jonas disse: vocês serão destruídos. Ainda 40 dias e Nínive
será subjugada. Até esqueci. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, subjugada, destruída. Ele não disse arrependei-vos. Ele disse vocês estão ferrados. Desculpa com essa palavra feia. Mas é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Vocês estão fritos. Vocês estão mortos, enterrados e não sabem disso. Volte o seu olhar para Deus. Ainda dá tempo de eu tirar a destruição que vai cair sobre vocês. Para isso, basta você se converter a mim. Gente, um profeta ranzinza, um profeta rebelde, ele não obedecia a Deus. Aliás, ele obedecia a Deus, mas Jonas só fazia aquilo que ele achava que estava correto. Jonas falou, não, eu não vou pregar para essa cidade, Nínive. Como que eu vou pregar para Babilônia? Como que eu vou pregar para Roma? Como que eu vou dizer para eles que eles estão errados, que o fogo vai cair sobre eles? Primeiro porque eles vão me destruir. E depois tem uma coisa. Olha aqui, meu grande Deus, vigia das pessoas. Eu sei que o Senhor é como um malvado favorito. Desculpa aí essas menções, mas é que eu não resisto. O malvado favorito, essa peça, esse filme, o malvado parece mal, mas ele é bom. Então quando Deus manda juízo sobre os povos, parece que ele está sendo mal. Quando Deus mandou destruir os povos da região de Canaã, mate criança, animais, velhos, todos aleijados. Parecia mal, mas Deus estava sendo bom. Os juízos de Deus, quando caem sobre a cidade, demonstram a bondade e a misericórdia de Deus. Eu sei que parece estranho, eu só sei que é assim. O Espírito de Deus trabalha, mesmo quando Deus manda calamidades. Tá certo, não é Deus que faz o mal, mas de algum modo Ele permite, e em última instância é Ele que está mandando. Em última instância é Ele que está endurecendo o coração de Faraó. Mas não se esqueça, não vos esqueceis, Deus é o nosso malvado favorito. Quando Ele está lançando fogo sobre Nínive, é por misericórdia, é baseado na sua justiça, é baseado no amor que Ele é. Porque Deus não tem amor, Deus é amor. Quando Deus subjuga os povos e fez isso com os cananeus, Ele fez isso com os filisteus, com os perizeus, com os Edom. Ele fez isso com Israel. Ele fez isso com Babilônia, com o Egito, mas é por amor. Deus não é vingativo, Deus é amoroso. E Ele age mesmo quando traz calamidades, é baseado na sua justiça, no seu amor. Nos últimos tempos vão cair fogos do céu. As cidades sofrerão terremotos terríveis. Haverá fogos e inundações. É Deus usando a sua justiça
Deus usa o que temos, Deus usa a maldade humana. Deus usou Nabucodonosor para trazer correção para Israel. Nabucodonosor, um homem tirano, ele matava, ele vazava os olhos, ele trucidava, ele, no final, ele torrava os ossos de seus inimigos. Deus está no controle de tudo. Ainda quando parece mal, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus não é responsável pela maldade que acontece conosco. Ele é responsável em última instância, mas Ele não provoca o mal. Ele é responsável porque Ele é misericordioso, porque Ele não matou aquele tinhoso Satanás. Porque se Ele tivesse feito isso, nós estaríamos livres de tanto sofrimento. Mas por outro lado, os anjos estariam com medo de Deus e provavelmente nós estaríamos também. Então Deus permite que o mal prevaleça para que você veja e que você possa escolher de qual lado da batalha você pretende estar. Senhor, mas nós somos fracos, diz a história, que um general invadiu uma cidadela, subjugou todo mundo, homens, mulheres, crianças, animais. E aí quando ele estava chegando para tomar posse da cidade, uma senhorinha, uma habitante lá da região, de peito aberto, foi para cima do general. Ele deu um empurrão nela, ela caiu. A mulher se levantou de novo e foi. E de novo ele empurrou ela, ela caiu. E pela terceira vez ele empurrou ela caiu. Ele falou, minha senhora, minha tiazinha, mãezinha, olha, a senhora não tem nada de arma na mão. A senhora vê que eu estou aqui armado com a espada. Eu tenho meus soldados aqui para me defender. Por que a senhora não fique quietinha aí no seu lugar? Isso vai te poupar sofrimento. A senhora sabe que não poderá vencer a mim. Por que insiste? Aí a mulher deu uma resposta que nós devemos dar. Eu sei que eu não posso te vencer. Eu sei que você é mais forte do que eu. Mas eu me levanto, eu te enfrento para mostrar a todos de que lado eu estou. De que lado você está? Nós podemos ser minoria, mas nós temos que nos levantar e dizer: eu estou do lado de Deus e de seus mandamentos. Eu sou contra a injustiça que está se fazendo contra pessoas. Eu não posso nada, posso ser destruído, mas eu não gosto do que estão fazendo com nossas crianças, com nossos velhos. De que lado você está? Isso precisa ficar bem claro. Não importa se você tem força bélica para combater o inimigo. A luta não é sua, a luta é de Deus, o vigia das pessoas. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos.
Todos agora vamos nos converter do nosso mau caminho. Inclusive o profeta estava indo para o mau caminho. Provavelmente ele se converteu. Será? Capítulo 4. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quem sabe se todos nós nos convertermos, Deus tire o juízo que está sobre Nínive? Quem sabe Ele nos poupe dessa destruição? Agora vem o verso mais lindo do profeta Jonas. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. O profeta, com 7 palavras, converteu a cidade inteira. Não era motivo de regozijo? O que você faria? Olha o que Jonas fez. Mas isso desgostou Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Tá vendo, Deus? Tá vendo o vigia das pessoas? O Senhor disse que ia destruir Nínive. O Senhor não fez. E agora eu saí por mentiroso. Eu fiquei 3 dias... Até mentiu, né? Eu fiquei 3 dias pregando a sua palavra. Eu sabia que o Senhor é compassivo, que o Senhor ia voltar. Por isso que eu não queria pregar. Mas não se engane. Fogo cairá do céu e nos queimará a todos, se não nos convertermos e nos arrependermos. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Olha aí. Ele vê que ele está errado, mas fica se justificando a Deus. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele poderia ter feito essa oração antes, e Deus teria explicado para ele o que Deus explicou aqui. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Claro que não, menino. Eu salvei essa grande cidade. E Jonas, bravo com tudo isso, foi lá, escolheu uma colina e ficou observando. Ele queria, porque queria ver fogo do céu. Ele queria ver os ninivitas sendo queimados, trucidados, assados. Sim. Mas aí o tempo passou, o fogo não veio. O profeta dormiu. Tava calor, aí o Senhor fez nascer uma abobreira lá. E fez o Deus do céu nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra na sua careca, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas ficou muito contente. Ai, que legal essa abobreira, Senhor. Trouxe uma sombra gostosa, meu coco não está queimando.
E Jonas se revoltou. Ele já tinha pedido para que Deus, peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Melhor é morrer do que viver sendo humilhado. Tá todo mundo fazendo chacota de mim. Eu falei que a cidade ia ser destruída e não aconteceu nada. Eu fiz papel de bobo. Mas ele gostou quando a bobreira fez sombra na sua cabeça. Então Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça do Jonas. O sol esquentou a careca de Jonas. Jonas devia ser careca. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Jonas estava deprimido, queria morrer de qualquer jeito. Então Deus colocou Jonas de pé e falou: é razoável isso? Tem sentido isso? Você está aí choramingando por causa de uma bobreira que nasceu agora e a tarde já está seca no sol? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar morrer. Sim, é justo. Eu quero morrer. Primeiro o Senhor disse que vai destruir a cidade e não destrói. Depois o Senhor disse que vai me fazer uma proteção, aí fez criar essa bobeirinha aí. Eu fiquei feliz. E aí o Senhor, vai tirar minha felicidade, secou todas as folhas da bobreira e eu fiquei no sol. Eu quero morrer. Aí Deus misericordioso disse: ora, Jonas, eu estou vendo que você tem coração bondoso. Você teve compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer. Ela nasceu numa noite e noutra noite pereceu. Você está com o coração compassivo, compunjado. Você está se doendo por uma bobreira que você não fez nada por ela. Ela simplesmente nasceu. Na noite seguinte morreu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além dos tantos animais. 120 mil pessoas que não sabem distinguir o que é direita e o que é esquerda. Trocando em miúdos, 120 mil crianças. Nínive tinha milhões de habitantes. Jonas, eu poupei os ninivitas por amor de mim. Jonas, você ficou 2 dias trabalhando. Você não sente isso também, meu amigo? É razoável você querer morrer só porque eu não destruí a cidade? Você não poderia pensar pelo outro lado, que a cidade está salva porque você pregou? Jonas, bota a mão na consciência, meu filho. Infelizmente não tem o 5º capítulo aqui, mas eu queria ver um 5º capítulo. Eu queria ver Jonas falando como Nabucodonosor: o Senhor teve compaixão de mim e de Nínive, e agora eu quero exaltar o Deus Criador, porque eu fui ignorante, mas Ele é o conhecedor eterno. Deus é salvação. Jonas foi o Espírito Santo assoprado naquela grande cidade.
Foi o poder do Espírito Santo que os converteu. Não se importe, vai cair fogo do céu e vai destruir a nossa cidade. Mas se isso não acontecer, graças a Deus, é sinal de que nós nos convertemos. Imagina, gente, toda a beleza da cidade, toda sendo destruída, nossos rios, mares. Isso não precisa acontecer, mas vai acontecer. A menos que nos convertamos, desde o prefeito até os animais, nas estrebarias. Que o poderoso Espírito Santo, vigia das pessoas, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o poderoso Espírito Santo, vigia das pessoas, tenha misericórdia de ti. Te dê paz.